Beleza, galera? Hoje é dia 23 de janeiro de 2019. Eu queria falar hoje a respeito do crime bárbaro que ocorreu em Campinas no último domingo, quando uma pessoa lá matou um travesti, arrancou o coração e levou para casa. Mas antes de falar esse assunto, eu queria que você assistisse um pedacinho desse vídeo que eu vou colocar aí, ó. If it's a free democratic society, there are many different movements within the society. There obviously in every society there are people who are against this society. They may be simple criminals, ideologically in disagreement with the state policy, conscientious enemies, simply psychotic personalities who are against anything. Right? All these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. Essa palestra foi dada pelo Yuri Bezmenov, que é um ex-agente da KGB. O link vai estar na descrição de um vídeo curtinho que fala a respeito da teoria da subversão, um videozinho de 6 minutos. E eu vou deixar o link também da palestra completa aí, que são vários compilados de eu acho que, se não me engano, 3 palestras dele, por volta de 3 horas aí, se você quiser se aprofundar no assunto. E ele vai tratar da teoria da subversão e como que os agentes da KGB faziam para conseguir destruir a sociedade e assim tomar o poder. É muito interessante porque você consegue entender como que esses movimentos do Brasil aí, movimentos esquerdistas, eles funcionam. Às vezes até os próprios líderes dos movimentos não sabem o que está acontecendo, mas são utilizados e isso não isenta eles da responsabilidade. E eu fico no veneno quando acontece uma coisa dessa. Aconteceu esse crime bárbaro aí, e aí os militantes usam essa desgraça que ocorreu para militar. Para quê? Para defender uma minoria, uma suposta minoria, como se eles estivessem mesmo preocupados com essa minoria. Eles apenas querem militar. Eles precisam defender algum grupo, e é isso que eles fazem. E eles fazem isso até entrar em conflito. Eu gravei um vídeo aqui no canal há um tempo atrás falando a respeito da Fallon Fox, aquela lutadora de MMA que nasceu homem e depois virou mulher, e aí competia na categoria feminina. E aí você tinha interesses conflitantes ali. O pessoal que defendia a transgeneralização e o pessoal que defendia as mulheres. E aí você tinha uma briga e aí ninguém sabe mais o que vai acontecer. Então até ter esse conflito, quando acontece, geralmente eles ficam omissos, não partem pro lado de ninguém. Mas enquanto não acontece, eles ficam ali puxando a sardinha pro seu lado. E por que eu fico no veneno disso aí? Vamos lá. Para você entender o que aconteceu, resumidamente, o cara foi lá, teve relações sexuais. Você vê pela entrevista que o cara é doido. E é um criminoso também, vai responder por latrocínio, porque além de matar o transexual lá, o travesti, ainda furtou os seus materiais, vai se responder por latrocínio. O que ele fez? Teve relações sexuais lá, tal, e aí de uma hora para outra disse que ouviu vozes lá e aí matou o travesti, arrancou o coração, levou para casa, estava embaixo do armário dele lá, e além disso levou alguns pertences dele lá. Vamos lá. Primeiro, ele confessou, né, normalmente, ter assassinado Kelly, um travesti de 35 anos em Campinas no último domingo. É engraçado porque você vê claramente que o cara não é bom da cabeça, ele é psicopata. Ele fala numa frieza de outro mundo, fala um monte de coisa que não bate uma coisa com a outra, aí você não sabe se é trezice mesmo de nascença ou se é por efeito de drogas, você não sabe o porquê, mas que o cara não tem as faculdades mentais no lugar, ele não tem. Afirmou ter tirado o coração da vítima, colocado a imagem de uma santa no lugar e guardado o órgão em sua casa, além de furtar seus pertences. Depois a reportagem vai falar que a respeito dessa... vai te induzir aí, vai falar nas entrelinhas que essa colocação de uma santa no lugar do coração da vítima é uma amostra ali da intolerância religiosa e tudo mais. Eles vão falar isso no decorrer da reportagem ali inconscientemente. E começa. Conheceu a vítima na noite anterior, falou que teve relações sexuais com ela e furtou eletrodomésticos no local do crime. Especialistas ouvidos pela HuffPost, que foi onde foi divulgada essa reportagem, HuffPost Brasil, apontam que o crime traz requintes de crueldade, concordo, revela a face cruel da violência vivenciada por pessoas trans no Brasil. E aí agora começa a militância, eles vão falar que esse crime foi de transfobia, eles vão falar que o cara só matou porque era um travesti. Mas aí que tá o problema.
Ele mesmo falou que ele teve relações sexuais com travesti. Se a pessoa tem transfobia, ou seja, uma fobia a um travesti, no caso aqui, ele ia passar a milhão e ia matar esse cara de longe. Ele tem fobia, ele não consegue manter uma aproximação, não consegue nem conversar, quiçá ter uma relação sexual. Então ele teve uma relação sexual. Então que transfobia é essa? Mas daí começa a militância. Os elementos disponíveis apontam que o crime teve motivação transfóbica, avalia Clara Maziero, doutora, olha isso, doutora em Direito e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM. Ela vai dizer, a crueldade, o fato de o autor ter se referido à vítima como demônio, a referência religiosa, aqui onde eu falei, eles vão fazer essa referência aqui, há todo um simbolismo que nos remete a essa realidade brasileira da transfobia, que é esse preconceito em relação à identidade de gênero. Tá contra o que eu acabei de falar, o cara teve relação com o travesti. Mas eles usam isso, eles usam sempre a desgraça dos outros, tá igual o Lula fazendo palanque em cima do caixão da mulher dele. Então é isso que esse pessoal faz, por isso que é uma mentalidade perigosíssima. Daí vai lá, os especialistas, vamos lá. As pessoas acreditam que a homofobia e transfobia não são crimes. Pelo contrário, meu camarada, a gente acredita que toda vida é igual. Você não tem que fazer separação, distinção. Ele matou um travesti? Não, ele matou um ser humano. Se fosse uma mulher, eles iam falar o quê? A vítima, se fosse uma mulher, eles iam falar que foi feminicídio. Beleza. Se fosse um homem, ia falar que era o quê? Se fosse um negro, ia falar que é racismo. Tá, mas se fosse um homem, não é nada? A vida humana, ela tem o mesmo valor. Do jeito que o cara tem que ser punido exemplarmente, não sei nem que pena que merece um cara desse, da mesma forma se ele tivesse matado um negro, um índio, um branco, uma criança, um adulto, um velho, a vida humana. Beleza, ele continua. As pessoas acreditam que isso não é crime. Há uma sensação de banalidade do mal homofóbico e transfóbico, onde as pessoas se acham no direito de agredir, discriminar e assassinar pessoas LGBTs, como se ele tivesse ido lá só e ter matado apenas pelo fato dela ser travesti. Ele matou porque ele é um psicopata, ele poderia ali ser um travesti ou não. O cidadão falou que a matou porque ela seria um demônio para ele. Isso mostra o grau em que está entranhada a transfobia na sociedade. Olha o absurdo que esse cara fala. É o advogado Paulo Iotti, do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Daí, no decorrer da reportagem, vai falar o seguinte: entre janeiro e o final de setembro de 2018, olha como eles mentem com o número. 125 pessoas transgênero foram assassinadas no Brasil. Só que eles não falam que esse número ele representa 0,32% do total. Se a gente for levar em conta que teve 39 mil assassinatos de janeiro a setembro de 2018, segundo o site lá do G1, que publicou o mapa da violência, lembrando que nem Ceará, não, nem Maranhão e nem Paraná, se eu não me engano, também não divulgaram dados, ou seja, esse número é maior, eles divulgaram lá 38.400 e pouco, então eu chutei aqui 39, mas provavelmente esse número é bem maior, representa 0,32% do total. Percebam aí a incongruência desse pessoal. Daí continua. Esse nível de crueldade é uma marca relativamente comum do ódio transfóbico, afirma o jurista que eu acabei de falar. No entanto, não há previsão legal no Código Penal para tipificar o crime como transfobia. Esse caso vai ser tratado como homicídio e não como transfeminicídio. Esses crimes que acontecem com pessoas trans são crimes cruéis e bárbaros, concordo, e não podem ser categorizados apenas como homicídio. Por que não? É o que eu acabei de falar. Tem diferença dele ser um travesti ou ser uma outra, um homem, uma mulher, um transgênero, uma criança, um adulto? Tem diferença? A vida humana tem diferença? Eles têm um elemento a mais, que é o ódio. Para o jurista, a falta de menção expressa na lei e de uma reflexão do sistema judicial mais consistente sobre esses crimes contribuem para uma sensação de impunidade. Meu camarada, não contribui para a sensação de impunidade com essa argumentação que você teve aqui. No Brasil, a gente só 8% dos crimes, dos assassinatos, dos crimes de homicídio são solucionados. 8% de um total geral. Então,
Não adianta você ficar militando e tentando enganar os outros com um número não, meu camarada. Aí a jurista Clara Maciero, do IBCCRIM, defende que o crime também poderia ser qualificado como feminicídio. Olha a distorção que esse pessoal faz. Para ser qualificado dessa forma, é preciso que fique claro que ele não aconteceria se aquela vítima não fosse uma mulher. A interpretação poderia ser aplicada no caso de uma mulher trans sendo assassinada. Então ela quer colocar como um feminicídio a morte do travesti. Foi um assassinato de alguém que se identifica como mulher. Não se sabe exatamente as circunstâncias, mas me parece que o crime foi cometido em razão dessa pessoa ser quem ela é, afirmou a especialista aqui. Então, olha a distorção que esse pessoal faz. Olha o nível de loucura que esse pessoal faz. Eles não conseguem perceber que esse cara é um psicopata e ele faria isso com qualquer outra pessoa que aparecesse. Lembrem aí do caso do maníaco do parque lá, que matou uma porrada de mulher. Na época não foi considerado feminicídio não, o cara era doido. O cara poderia ter matado o homem também, acabou matando mulher. Mas é a vida humana. A vida humana, esse negócio da esquerda tentar dividir em categorizações e classes e tudo mais, é uma mentalidade terrível, porque é uma mentalidade que serve para destruir a nossa sociedade. Eles querem acabar com tudo para aí poderem tomar o poder, aquela famosa máxima, dividir para conquistar, ou dividir para dominar, ou dividir para governar. Então, tá aqui minha opinião a respeito disso, o meu repúdio a esses supostos especialistas aqui que usam a desgraça do que aconteceu para militar, para levantar a bandeira deles aí. Forte abraço e até a próxima.